Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E dessa vez mais um vídeo de primeiras impressões do mangá Aiterushi, ou Aiterushi, que eu acho que é assim que se fala em inglês. É um mangá novato de uma autora que ela já fez uma outra obra, Eight, que acabou sendo cancelada por alguns motivos. Mas bem, agora está lançando uma obra um pouquinho diferente do que era proposto na obra anterior dela. E iniciou até que bem. O primeiro capítulo foi até uma boa estreia. E a gente vai ver como é que foi essa estreia e analisar o que esperar também para as próximas semanas desse mangá e o desenvolvimento da obra. E eu peço que você já deixe o seu like, se inscreva no canal para crescermos cada vez mais e ajudar o canal a alcançar cada vez mais pessoas, beleza? Então, sem mais demora, vamos para o vídeo. Aiterushi é um mangá que lançou na edição 9 da Shonen Jump. O primeiro capítulo eu achei até bem interessante. A história dela gira em torno de detetives que resolvem casos e pegam assassinos, essas coisas. Toda história de detetive é desse tipo de história. Mas bem, Aiterushi é até um pouco, tem a sua peculiaridade, tem a sua o seu individual. Por exemplo, a protagonista, a Aioi, é um nome difícil para falar, e ela é uma detetive, como a história do detetive, é a protagonista e a detetive. Tem outros dois irmãos, que no caso só foi falar o nome de um, que é o Sakon. Pelo que eu vi, foi falar só o nome de um, não tô lembrado se foi falar o nome do outro. Caso tenha falado, eu não tô lembrado, deixar nos comentários qual o nome desses dois irmãos do Aiterushi, os detetives. E na história, no início da história não é mostrado o rosto da protagonista. Na verdade, não é nem mostrado nas prévias do mangá. Mostrado não mostra o rosto da protagonista. Na verdade, isso é bem uma sacada da obra, porque no próprio capítulo 1 ele também esconde o rosto dela e faz esse suspense todo por conta da protagonista, por conta da história mesmo, por conta da história de detetive. Isso dá assim esse jeito, essa curiosidade a respeito da protagonista. Nesse capítulo 1 tem uma pessoa foi assassinada e então os detetives vão lá para tentar descobrir quem é essa pessoa que assassinou essa mulher. E os detetives, os dois irmãos, eles então vão até o único testemunho que tem, que é o namorado, o marido, não tenho certeza, dessa mulher que acabou falecendo. Mas antes eles conversarem com ele, a protagonista já tinha ido falar com ele. Na verdade, sem mostrar o rosto dele, faz tipo suspense sobre o rosto dela. E aí vai esse suspense até o momento, até quase o final do capítulo, onde finalmente é mostrado o rosto dessa personagem. É interessante porque, pelo menos nessas histórias de detetives, eles tentam fazer todo esse suspense e acho bem legal isso. Deixa a pessoa bem mais interessada na história e ler a história, os futuros da história. E isso realmente prende bastante um leitor na obra. Eu realmente me senti bem preso na obra e eu nem senti que normalmente o capítulo 1 normalmente ele é grande, mas eu li ele de uma forma bem rápida, sem me preocupar com o tamanho. Enquanto tem muitas obras que lançam o primeiro capítulo, acaba sendo muito chato a leitura e só quer terminar logo. Mas quanto ao Aiterushi eu não senti dessa mesma forma. Mas de modo geral, Aiterushi, o primeiro capítulo ele não foi assim um dos melhores. Pelo menos teve o Nigishoujo, ele foi, na minha ele foi superior um pouco ao Nigishoujo, mas tem o Witch que eu vou fazer ainda primeiras impressões. Eu acho que esse até agora foi a melhor estreia que teve. Mas Aiterushi não fica muito atrás. Pelo menos em alguns pontos não. Tem alguns pontos que eu achei que o autor poderia melhorar nisso. Entre eles tem a respeito da protagonista. Ela enfim revela o seu rosto e ela mostra ser uma ótima detetive. Ela vai desvendando todas as pistas, falando os motivos em que, na verdade, esse marido, namorado, que eu não tenho certeza, foi a pessoa que assassinou essa mulher. E ela bota todas as provas, é bem legal o momento que ela vai jogando as provas, falando os motivos e tal, até o momento que não tem mais por onde correr. Todas as provas então já tinham sido feitas contra ele, e ele não tinha mais como fugir dessas acusações.
E isso é bem legal, a forma como o autor joga essas pistas, ele desvenda isso, e isso que me prende, pelo menos me prendeu bastante na obra, e me deu vontade mais de ler os próximos capítulos, os próximos casos, esses, todas essas, os detetives desvendando os casos, e é algo que eu fiquei curioso para ver o andamento dessa obra. Também em relação ainda ao protagonista, o protagonista foi o personagem que foi o mais desenvolvido, o que deixou mais curioso, que na verdade isso é bom. O autor ele joga tudo em cima do protagonista em relação à curiosidade, tenta desenvolver mais o protagonista, no caso a protagonista. E é falado, e ela tem uma peculiaridade muito estranha na verdade, em que ela se apaixona por todos os criminosos em que ela tá trabalhando. Todos os criminosos que ela consegue prender, ela se apaixona. Ela tem um jeito meio estranho. Isso é falado que por conta de que alguns anos atrás ela acabou sendo sequestrada e ela acabou se apaixonando pelo sequestrador. Isso é estranho até demais. Mas esse é o motivo dela ter isso. E acabou que ela foi salva, mas esse sequestrador fugiu e nunca mais foi visto. E isso já abre portas para vários desenvolvimentos da protagonista, várias teorias também que eu já comecei até a bolar, e esse outro personagem também. E eu também eu pensava que entre os dois irmãos detetives, tem o teu irmão que é iniciante e tem um mais experiente. Pensava que ia focar mais no mais experiente, mas parece que dos dois o foco vai ficar mais no novato, que é o Sakon. E assim, parece, talvez ele vai fazer alguma influência em relação a Yui, que é a protagonista. Mas aí, em relação a ela, alguns desenvolvimentos que eu espero para ela, que é a respeito da sua história. Por exemplo, desse caso que fez ela se apaixonar ficar se apaixonando pelos criminosos. Isso pode ser por conta de um passado que ela teve, não sei, talvez ou talvez esse sequestrador nem sequer era mal, ou talvez ela não é muito bem da cabeça e acabou acontecendo isso com ela, ou talvez, quem sabe, ela já não viveu uma vida muito boa com depressão, problema familiar, e por conta disso que desse sequestrador acabou que tirando ela dessa vida, ao invés de ser o mal, acabou sendo o bem. Isso acabou que salvando a vida dela, e por isso ela acabou vendo ele não como um vilão, e sim como um herói. E bem, tudo são teorias, e por mais estranho que seja, já uma história já desse jeito da protagonista, não duvido nada que pode ser também alguma coisa até estranha também. E na verdade é estranha, mas que pode, se eu puder, souber desenvolver bem, pode resultar em algo bem legal para o futuro da obra. Eu não duvido muito que a obra possa fazer sucesso. Talvez sim ou talvez não. Então só um capítulo até agora da história. Lançou um outro agora, capítulo 2. E daí então só vai desenvolver a obra e a gente vai ver se ele realmente vai ter esse potencial para fazer sucesso, assim como o Rectige fez. Infelizmente foi cancelado, mas fez sucesso. Uma coisa também se notar, por exemplo, falando sobre Rectige, o Rectige não fez sucesso já nos primeiros capítulos. Eu acho que o primeiro capítulo não foi nem sequer um dos melhores também, em relação ao desenvolvimento, à apresentação do personagem. Teve uma boa apresentação da protagonista, mas não foi assim um dos melhores e chocantes que você vê e logo de cara já se espanta com a qualidade, coisa assim do tipo. Mas com o tempo eu fui desenvolvendo e foi conquistando carisma e a atenção dos leitores. E acho que a Iterushi pode ser da mesma forma. Aos poucos pode ir conquistando com o desenvolvimento. Lógico que tem que ter um bom desenvolvimento, é o que eu espero da obra. Com essa vibe de detetives, de resolver casos, essas coisas, eu acho que pode ir muito longe essa obra, pode ir muito longe. Só o autor pensar bem e desenvolver bem a história, essa história pode chegar bem longe. E é o que eu espero que aconteça com a obra. Também com o Ninja Shoujo, que apesar de não ter sido tão bom, na verdade, na minha opinião, em desenvolvimento quanto a Iterushi, talvez você até discorde disso. Talvez Ninja Shoujo tenha um bom desenvolvimento melhor que a Iterushi. Mas na minha opinião não. Eu acho que em relação à história, pelo menos agora, atualmente, enquanto eu estou gravando esse vídeo, a Iterushi tem mais chance de ir pra frente do que Niji Shoujo. É a minha opinião, né? Mas bem,
semana que vem, ou talvez essa semana mesmo, eu já lance sobre o Witch, falando sobre as primeiras impressões e o que eu acho, o que eu achei desse primeiro capítulo. Já falei várias vezes que eu gostei bastante da obra, mas eu vou falar o que mais chamou atenção nessa obra e o que pode dizer, o que essa obra pode fazer para desenvolver ainda mais e ser ainda fazer mais sucesso. Que potencial ela tem, só resta trabalhar nisso. Mas bem, eu vou falar, não vou falar tanto nesse vídeo, eu vou deixar para um vídeo só sobre Witch White. E então é só você ativar a notificação para você não perder o vídeo, beleza? E bem, é mais ou menos isso, é um vídeo curto só para falar sobre Aiterushi e sobre o potencial que eu acho que essa obra possa ter. E já deixa o like se você não deixou no início, deixa agora, a oportunidade agora. E se inscreva também caso você não seja inscrito, beleza? Eu fico por aqui então e a gente se vê no próximo vídeo.